muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso novo episódio do Saúde Justa. Olha, hoje a gente vai falar sobre uma especialidade que está em bastante destaque, sendo bastante comentada nos dias de hoje. Vamos falar sobre a endocrinologia, regulação hormonal, metabolismo e, claro, as famosas canetas emagrecedoras. E tudo isso com a convidada para lá de especial, com ela, doutora Leila Gonzaga. Doutora, muito bem-vinda. Bora ver se a mãozinha chega? Chegou! Chega sim. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Priscila, muito obrigada por estar aqui. É sempre bom passar informação para os ouvintes e aqueles que vão assistir a nossa entrevista. Tem muita coisa boa por aí. Tem sim, eu tenho certeza que já está todo mundo muito curioso, doutora. E vamos começar pelo comecinho. Qual seria o papel da endocrinologia? A gente falando aí na medicina, qual é o papel dela? Qual é a importância dela nesse combo todo que a gente falou agora sobre hormônios, metabolismo? O que é que de fato a endocrinologia faz? A endocrinologia, ela ajuda a manter uma regulação hormonal, não é só para tratar doenças. Então, nós somos guiados, digamos assim, na nossa fisiologia por hormônios. Eles são ponto-chave para a nossa saúde. Então, a partir dos 35 anos, em média, nós devemos procurar a endocrinologia porque existe um declínio hormonal. Não só hormônios sexuais masculinos e femininos, como o estradiol, progesterona, testosterona, que se fala muito, que se ouve e que se conhece, né? Que existe também essa área para a urologia, para a ginecologia. Porém, a parte hormonal como um todo, né, deve ser visualizada. Por exemplo, nós temos melatopausa. Você já ouviu falar? Não, vocês já ouviram falar, gente? É a pausa e diminuição da produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Nós temos a tireopausa, que é a diminuição da produção dos hormônios tireoidianos. Nós temos a eletropausa, que é a diminuição dos hormônios da cognição, que é a pregnanolona. E todos esses hormônios agem com o sistema chave-fechadura para promover uma homeostase do organismo. Aquele equilíbrio, não é, doutora? Equilíbrio hormonal. E a partir de que momento aconteceriam esses declínios? Eles acontecem ao mesmo tempo, numa certa faixa de idade? Porque a gente costuma falar, com o passar da idade, há uma desaceleração na produção dos hormônios, o metabolismo fica mais lento. É assim mesmo, pelo que a senhora está explicando aqui? É assim mesmo. Não só da parte hormonal, mas também, por exemplo, o cortisol é um hormônio. A melatonina também é um hormônio. Esses dois são mais ou menos hormônios mestres. Tem uma maestria entre eles. Alguns dominam toda a cascata hormonal. Então, eles dominariam, é isso? E aí, todo hormônio é derivado da molécula de colesterol. Olha só que interessante. Daí, tão importante, então, essa regulação do colesterol, nesse controle. O controle, e não se deve baixar o colesterol a níveis bem perigosos, porque você vai ficar sem o substrato para a produção hormonal. Olha só que interessante. E esse declínio aconteceria a partir dos 35, 40 anos? Isso. Seria essa faixa? Hoje é mais cedo. Eu observo assim, tem pessoas que aos 32 anos já estão com alguma disfunção, por causa do nosso nível de estresse, do sono, dos aparelhos, né, celulares, computador. Tudo isso influencia, doutora? Influencia. Uma má alimentação, muito consumo de carboidrato e também a dificuldade em manter uma vida saudável, ativa, como o sedentarismo. Tudo isso vai interferir. E ainda tem os disruptores endócrinos. Uma curiosidade aqui, não se deve usar garrafa plástica, principalmente quando você vai no carro, um exemplo prático, e deixa a garrafa plástica no sol. Aquelas garrafinhas de água mineral. De água mineral, porque ela aquece e ela libera xenoestrógenos. E outra coisa é aquecer no micro-ondas
as vasilhas de plásticos também têm xenoestrógenos e isso é liberado para o nosso organismo como hormônios, só que eles são falsos hormônios e causa, como a gente chama, disrupção endócrina, ou seja, vai alterar a nossa cascata e produção hormonal. Olha só que interessante, doutora. Um ponto muito importante, porque é algo muito comum. Todo mundo pega uma garrafinha, deixa lá no carro, depois vai, reutiliza aquela garrafa, não é? Até os copos também. Os o ideal copos. é Agora, que... aquelas garrafinhas, por exemplo, de criança, que são plásticas, aquele plástico mais duro, mais resistente. O Não ideal é sem a garrafa mais natural possível. Tem aquelas garrafas que não tem, né? Os parabenos, que são derivados de petróleo. Entendi. E aí as crianças, de preferência, devem usar essas garrafas. Essas garrafinhas. E os adultos também. E atenção também, então, nesses potes que a gente utiliza para levar ao micro-ondas. Geralmente vem uma indicação, né? Pode ser levado ao forno, ao freezer. Esses a gente pode usar. Os que não têm essa recomendação, então, o ideal seria não. Ser usados. Porque pode causar uma desregulação hormonal. Aliás, micro-ondas não deve ser usado. O ideal é que seja aquecido a comida no fogão mesmo, no fogo, né? Ou forno de Eita, essa foi indução. Difícil, né, minha gente? Essa agora, não usar o micro-ondas. Eita, doutora. Médico, colega, acho que o doutor Laís Ribeiro, ele fala, você não deve dar o micro-ondas nem ao seu inimigo. Sério, doutora, porque essas micro-ondas liberadas também afetariam a nossa regulação hormonal. Exato. Existem estudos sobre isso? Existem estudos comprovados sobre isso. Que comprovam que afeta o nosso organismo. E é muito prático, né? Hoje. Ai, meu Deus, eu mesma que não sei fazer nada, minha gente. O micro-ondas é uma mão na roda. Doutora, vamos para... São muitas questões aqui. Como eu disse, a endocrinologia hoje sempre foi fundamental, né? A endocrinologia sempre foi fundamental, mas hoje ela vem ganhando bastante destaque por conta dessas questões do emagrecimento, do metabolismo, né? A gente vai chegar num assunto aqui sobre as canetas emagrecedoras, que todo mundo tem dúvida, todo mundo quer usar. E a gente quer saber se todo mundo pode usar, como é que usa, e a doutora está aqui, vai falar tudo isso pra gente. Agora, antes da gente chegar lá, por exemplo, tem muita gente que faz dieta, que tem uma rotina de exercício, não consegue emagrecer. O porquê disso e como é que a endocrinologia vai diferenciar um problema clínico de causas comportamentais ou nutricionais? É com um exame específico? Por exemplo, essa pessoa não está emagrecendo por questões dos hábitos dela, do comportamento dela, ou é algo clínico mesmo que a endocrinologia vai descobrir isso? Está tudo envolvido. A obesidade hoje é uma crescente. Até 2030, nós vamos ter um acréscimo não só de adultos, mas também de crianças, uma prevalência muito alta. A gente já está em uma pandemia global da obesidade. E começando por os países nesse da caso, América, então, a gente pode né? tratar a obesidade como uma doença, doutora? Obesidade é uma doença. O sedentarismo é uma doença. Tem CID para obesidade, tem CID, que é o Código Internacional das Doenças, para o sedentarismo. Embora a gente ache que não. Não, é porque eu sou sedentária. Só um comportamento é só seu, um né? comportamento, não. Sedentarismo é uma doença, porque as consequências dessas duas doenças são sérias, né? E a gente vê hoje a quantidade de crianças e adultos obesos e que não se cuidam, né? Não atenta para isso. Hoje nós temos uma alimentação que foi acrescida de 400% de carboidrato. Nós temos substâncias como leite. Ontem eu estava conversando com uma paciente e a filha dela está com uma, sem citar nome, alteração comportamental. E eu fiz toda a investigação. Então, como você falou, e perguntou por quê. A gente tem que analisar caso a caso. Cada paciente, às vezes um é comportamental, o outro é déficit de vitamina, o outro é déficit de hormônios. Então, não existe uma receita de bolo para o emagrecimento. Tem pessoas que é por deficiência de B12 e D, que são importantes para o emagrecimento.
Tem outras que é por conta da tireoide, que não está funcionando bem. Tem outras que é a falta de sono, que está alterando o cortisol altera a insulina, e quando a insulina aumenta, não é só olhar para a glicose e hemoglobina glicada, como comumente se olha. Temos que olhar também para esse todo conjunto. E o cortisol alto aumenta a insulina, que aumenta a inflamação subclínica, que se fala muito hoje, e você não vai conseguir emagrecer. A exemplo disso, eu tenho pacientes que chegam já depois do uso da caneta, que não fizeram comigo. Um acompanhamento. E em 4 doses, eliminaram somente 1 quilo. Então, não é sobre canetas. É sobre o tratamento multifatorial e multidisciplinar e interdisciplinar da obesidade. Muito importante falar nisso, não é? Porque a gente vai chegar nesse assunto, mas a gente percebe que muitas pessoas querem fazer um uso indiscriminado, né, dessas canetas. E a senhora bem pontuou aqui, pessoas que já estão na 4ª dose e só perderam 1 quilo. Então, não é só sobre usar, é saber como fazer e ter todo esse acompanhamento, né, doutora? A gente estava falando aqui da idade, do passar dos anos, dos declínios hormonais, como testosterona, estrogênio. Quais são os principais marcadores hormonais do envelhecimento saudável? Quais são os marcadores que a gente deve ficar atento a eles para dizer, não, eu estou envelhecendo bem, eu preciso prestar atenção nisso, naquilo? Por incrível que pareça, são também os hormônios. Mas existem marcadores inflamatórios que nós também devemos olhar, porque eles, em conjunto com os hormônios, eles denotam um declínio da idade. Existe uma coisa chamada idade cronológica e a idade biológica. Né? A idade cronológica é aquela que você tem na sua carteira de identidade. Quando faz aniversário, né? E a idade biológica, ela vai muito além do que nós imaginamos. Por exemplo, a homocisteína, ela é dosada, existe a polipoproteína A, a polipoproteína B, que deve insulina, o nível de insulina, quando nós fazemos a avaliação, né, com exames apurados e vemos todo essa cascata, esse conjunto, não devemos fazer avaliações isoladas. Às vezes eu vejo crianças ou adultos chegar, minha glicose deu 106. Sim, mas vamos ver as outras coisas. Às vezes é erro alimentar. A hemoglobina glicada está normal, que é aquela que você vê 3 meses antes que a glicose subiu em algum momento, mas aí vem um cortisol alto, nível de estresse altíssimo, não está dormindo, não está fazendo exercício e está comendo errado, muitos alimentos processados. E regulando isso, a gente consegue regular? Muitas vezes com suplementação e às vezes até sem medicamentos. Entendi. Em relação à reposição hormonal, por exemplo, a gente falando aqui, né, voltando a falar do envelhecimento saudável, a reposição hormonal, ela pode fazer mal em algum momento, doutora? Especifique que tipo de hormônio. Por exemplo, melatonina é um hormônio. Em relação, por exemplo, à testosterona, como é que faz essa reposição nos homens? Existe reposição? Sim. Masculina? Agora, aproveitando, conscientização, Isso. Novembro Azul, né? Conscientização sobre o câncer de mama. De próstata. Desculpa, de próstata. Outubro que foi câncer de mama. E existe também muito cuidado, né? Existem homens aí que fazem sozinho, compram em academia. Olha, gente, eu recebi um caso. Vamos compartilhar, então, doutora. Vamos compartilhar. Porque essas histórias reais, assim, sempre ajudam a gente, as pessoas a compreenderem melhor os efeitos, né? Nesse caso, eu acredito que foi um efeito maléfico, né? E vamos, então, ver agora qual foi esse fato. Existe aí uma situação que é uma venda, eu não vou citar o nome do hormônio, mas uma venda indiscriminada, inclusive dentro da academia. Há que se ter muito cuidado, né? É mais barato, digamos assim, às vezes nem é, né? Se vende por preços caríssimos. Não existe uma regulação mais séria, só precisa de uma receita, por exemplo.
né, da venda dessa medicação e homens utilizando indiscriminadamente. Podem inibir o eixo hipotalâmico hipofisário e você fazer um hipogonadismo, que é diminuição dos testículos, porque não são hormônios, são semissintéticos, não são bioidênticos, não são semelhantes aos nossos hormônios e pode androgenizar. O que é isso, doutora Leila? O que é isso, doutora? Fazer um desvio da cascata hormonal e ao invés de formar hormônio masculino, forma hormônio feminino e o homem passa a criar mama, que é chamada ginecomastia, né? E passa a ter gordura onde não deveria ter, semelhante à mulher, no bumbum, né? Nos quadris, na circunferência abdominal. Nossa, tudo isso é feito de uma compra mal orientada, indevida. De uma reposição que não deveria estar acontecendo. Que, na verdade, a gente não pode nem chamar de reposição, não é? A gente não chama isso de reposição. A gente chama de irresponsabilidade com a sua vida. E quais seriam os sinais de baixa testosterona? Irritabilidade. E que a pessoa deve recorrer ao endocrinologista para reposição? Quando a pessoa está irritada, dificuldade de concentração, ganhando peso excessivamente, não diria nem diminuição de libido, você provavelmente, independente da idade, eu pego casos de pessoas jovens a partir de 34 anos, por isso que cada caso é um caso, já com déficit de testosterona com baixos níveis de testosterona e já sentindo esses sintomas. Cansaço também. Cansaço, fadiga. Pode estar associado à depressão também. Associada à depressão. Dificuldade de levantar da cama cedo, né? Uma fadiga extrema. E às vezes a pessoa não desperta, né, doutora? Não se atenta que pode estar relacionado a uma baixa hormonal. Né? A sociedade americana, acho que faz uns 2, 3 anos que eu fui a um congresso e aí eu vi que o palestrante falou da diretriz de reposição hormonal masculina, que ela deve começar igual a da feminina, até quando esses sintomas aparecem. Por quê? Por quê? Porque a testosterona bioidêntica, ela protege contra o câncer de próstata. Existe uma estatística mostrando que se todo homem até os 100 anos viver até os 100 anos, todo ele, 100%, essa estatística é muito alta, vai ter pelo menos um micronódulo de próstata, certo? Que pode passar desapercebido, ele ali vai, não desenvolve. Então, a testosterona bioidêntica, essa reposição, ela vai proteger. Outra coisa, a testosterona não é só para a atividade sexual, ela é também como protetor cardiovascular. Existem receptores no coração, que é um músculo, e consequentemente nos outros músculos, porque todos os músculos respondem e têm receptores de testosterona, que ajudam a vasodilatar as artérias coronárias. Então, interessante, né, doutora? É importante utilizar a testosterona também para essa finalidade. Quando existe uma disfunção, né, erétil, é porque já atingiu também a parte cardiovascular. A última coisa que ocorre é a disfunção erétil. Nossa. Então, é muito preocupante quando o homem já está com disfunção erétil. Consegue se reverter? Com reposição hormonal? Sim. Tem casos já que houve uma reversão. Como é que a gente faz a reposição? Tem 2 tipos, com pomadas, né, bioidênticas, cremes bioabsorvíveis e implantes hormonais. E hoje se usa tadalafila, está dentro do protocolo, para promover vasodilatação coronariana, não só para despertar desejo sexual. Entendi. E esse diagnóstico, doutora, dessa baixa testosterona, é por exame de sangue? Exames de sangue. E que tem que ser um conjunto. Não chega... para mim, às vezes, o paciente vem já
Já aconteceu, inclusive, a semana. Da academia, ó, já tô repondo, meu personal passou. Gente, é muito perigoso isso, é um alerta, tá? Eu já tive inúmeros casos que cada um tem que avaliar e estar dentro da sua profissão. Não adianta querer ganhar dinheiro indevidamente, porque isso vai causar problema no seu paciente. A gente está falando de saúde, né? Eu estou falando de saúde, de responsabilidade com a sua saúde. Então, eu já tive casos em que eu passei a testosterona e imediatamente o paciente ligou para o personal, ele deu uma gargalhada e disse, ela só vai passar a dose certa. E ele ainda veio com uma série de suplementos sem nome, certo? Suplemento A, vai emagrecer. Suplemento B, vai emagrecer. Eu não sei que tipo de farmácia que está fazendo essa parceria com esse personal. Manipulado sem saber o que é que está tomando. Isso é grave, né? E aí ele desistiu de fazer o tratamento e continuou. E outra, ele tinha uma dieta prescrita pelo personal. A coisa está muito séria, né? Porque as pessoas pensam em lucrar, mas e quem está contratando aquele serviço pensa só no resultado final, sem lembrar que no percurso vários danos podem acontecer, daí, prejuízos de vez em irreversíveis, quando, talvez. Cai na esteira, né? Infartado, né? Porque está fazendo a coisa errada. Não é só dosar testosterona, não é sobre dosar testosterona. Tem todo esse arcabouço. A gente trabalha com toda a parcimônia, cuidado, mudança de hábito de vida, tentando fazer com que as pessoas se conscientizem da necessidade de mudança de hábitos. Uma mudança de hábito, você precisa no mínimo 60 dias para que o cérebro entenda que você mudou. Se não é como física, né? Tem uma inércia. Vai sempre tentar voltar àquilo que era, o hábito, né? antigo, né? E existem também as questões, crenças limitantes, autossabotagem, falta de autorresponsabilidade. Então, a gente funciona não só como prescrição, e sim como meio que uma mentora de saúde, para tentar entender, fazer a pessoa entender que ali é para a vida dela. A gente estava conversando, inclusive, nos bastidores, doutora, sobre esse atendimento multidisciplinar, né, lá na sua clínica, que é um combo. Tem nutricionista, tem o seu acompanhamento, tem outros profissionais para justamente fazer essa mudança da mentalidade. Porque não adianta chegar lá com a receita prescrita se eu não vou assimilar aquilo dali, se eu não vou mudar a minha mente para aceitar aquilo, não é? A consulta bem feita, ela deve durar pelo menos 1 hora. Porque todos esses pontos têm que ser colocados. A pessoa precisa sair da consulta entendendo por que ela precisa fazer aquilo, né? E aí, quais são as causas mais comuns que chegam lá no seu consultório? Por exemplo, diabetes, obesidade. Quais seriam as maiores queixas? Feminino, disfunção da tireoide, baixa libido, obesidade, a maior parte feminino, o público. 70% do meu público. E com essas queixas que seriam o quê? Obesidade e diabetes, tireoide também, a disfunção da tireoide. Sim. Chega bastante. Chega bastante. E a faixa de idade, doutora? É variável, de 30 para mais. Para mais, né? De 30 para mais. E outra coisa que a gente precisa gastar tempo com o paciente. Às vezes até as pessoas não entendem. Eu prefiro, assim, quando é consulta de primeira vez, marcar no horário, porque eu sei que vai estender. Um dia mais tranquilo. Fazer uma anamnese completa. Entender o comportamento daquela pessoa. E outra a rotina, coisa. hábitos, né? Eu falando com... Eu tenho um parceiro, né, que ele é do Rio Grande do Sul, e eu fiz uma pós-graduação de musculação terapêutica. E aí ele tem uma metodologia de movimento
que é musculação terapêutica, chama terapêutica, mas ela não é bem terapêutica, assim, ela serve para a vida. Né? Agora, pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de mobilidade, têm dificuldade por conta de causas, problemas de coluna, e aí ele monta, né, a gente monta essa equipe multidisciplinar, interdisciplinar, só que na cabeça da equipe, digamos assim, é o psicólogo. Primeiro, e aí a gente discutia muito isso. Em relação à obesidade, a primeira consulta deveria ser o psicólogo. Porque existem... Está na mente da gente, né? Essa virada de chave. A virada de chave está na mente. E aí vai fazer toda a diferença para que a gente consiga assimilar os tratamentos prescritos. A mente que comanda o corpo. Isso. Né? E tem muitas pessoas hoje, por exemplo, com alimentação infantil, né? Adultos, porque ficou lá com trauma, tem as carências. Então, há que se tratar essa parte. Porque eu vou engordar? Se não tratar dessa forma, pode ser. Se não mudar a mente, vai. Não é, doutora? Em relação... Eu tenho vários depoimentos aqui, inclusive um que repostei, ela fez o depoimento dela. É muito sério isso. Ela é uma jovem de 34 anos, estava em casa. Eu não tive a percepção, porque às vezes ela não diz logo que estava deprimida, que estava com a baixa autoestima. E aí começamos, né, a realizar o protocolo dela de emagrecimento. E aí só depois ela veio e deu o depoimento dela na minha mensagem, no meu WhatsApp. Eu voltei a ter vontade de viver. Essa pessoa estava deprimida. Por conta do alto peso? Por conta da obesidade. Eu voltei até a foto do WhatsApp dela mudou. Como mexe com a autoestima, com cores, né? O WhatsApp agora é com cores vibrantes. Nós temos um processo, né, na consulta que vai para mim. Primeiro, eu avalio quais são os profissionais que vão sempre acompanhar. A nutricionista, o psicólogo e quando vai fazer as doses, por isso que a gente faz questão que vá na clínica, porque é lá que a gente faz todo o mindset, mudança de mentalidade. Toda semana, mudança de mentalidade. E aí, como é que tá? Mudou tal hábito? E faz a bioimpedância, olha aqui, você talvez não tenha emagrecido por isso, porque você não está dormindo direito. Aí orienta para o sono, tirar as telas, né, a partir de 8 horas da noite. No caso, a enfermeira e o biomédico que ficam nessa área, mais de 1 hora, sabe? Fazendo a pessoa entender por que ele, por exemplo, não está perdendo peso mesmo com a caneta. Existe isso. Existe um caso incrível. Uma pessoa não eliminava. Nós mandamos para o psicólogo. Ela fez a primeira sessão. Na semana seguinte, ela eliminou 5 quilos. Nossa! E aí, que diferença, hein? Em conversa, né, que a gente pode conversar e discutir o caso com o psicólogo, aí a frase dele, ela estava engolindo as emoções e engordava de uma forma simples, né, falando, porque o inconsciente, ele é muito... Então, era autossabotagem, crença limitante, traumas lá atrás, coisas que eu via, né? E aí, quando a pessoa vai trabalhando essa parte, começa a emagrecer. Poxa, que depoimento interessante, doutora. Mesmo fazendo uso, ela não estava conseguindo, e essa frase do psicólogo foi bem marcante, ela estava engolindo as emoções, não é? Negativas, Negativas, infelizmente. Então, mas que bom que, assim, um tratamento para uma coisa levou à solução de outras questões, né? A gente volta a falar desse trabalho multidisciplinar, a importância dele, porque você não vai ali só para tratar isso, você vai tratar a obesidade e você acaba fazendo uma mudança de vida na sua rotina, no seu dia a dia, a partir daquilo dali. Então, é muito importante. Em relação a diabetes, por exemplo, e
A obesidade também. Os tratamentos mais modernos hoje para diabetes e obesidade estariam vinculados à caneta? Sim. A bomba de insulina também é A utilizada, bomba de doutora? insulina ela também cabe em casos específicos, principalmente é um dispositivo, né, que ele é Como é essa programado bomba, doutora? para que ele haja funcionando como se fosse o pâncreas. E é mais utilizado em diabetes tipo 1, mas também em alguns casos específicos em diabetes tipo 2. E como é essa bomba? Ela libera insulina à semelhança do pâncreas. É aquele adesivo? Não, Não. é. Ela é instalada, programável. Existe hoje coisas muito modernas. Um exemplo, existe a bomba de insulina, existe a bomba para liberar analgésico em pacientes que têm dor, existe... E ela é instalada como? Ela é instalada nessa região aqui. É subcutânea, é? Subcutânea. Isso. E Fiquei aí... curiosa, minha gente. Porque o nome já chama bastante atenção, né? Bomba de insulina, A né? gente chama bomba Por né? ser... Por ser uma coisa que vai liberando lentamente. Uhum. Existem outros tipos de bomba para outras patologias, né? Bombas para liberar morfina, que são instaladas. Bombas que são também chamadas eletrodos, para tratamento de Parkinson, que se instala no cérebro. Né? E que dão estímulos ali para que a pessoa não tenha aquela espasticidade e melhore. Aqueles espasmos, né? Então, para diabetes tipo 1 e tipo 2. Alguns casos de tipo 2. A bomba de insulina seria o que é de mais moderno, a gente pode dizer assim, é? Não, ainda existe coisas mais modernas na quais seriam? A gente está curiosa. Seriam, através de biotecnologias, semelhança de simular situações genéticas para que possa ser melhorada e até simulando tecido pancreático. Então, existe a medicina, quando a gente tem um trabalho saindo hoje, já tem milhões de trabalhos 10 anos à frente. Era isso que eu ia falar. No caso, por exemplo, da bomba de insulina, não é um experimento, é algo comprovado. Já é algo comprovado. Testado, mas né, doutora? Cientificamente comprovado que é eficaz. Se o médico prescreve, é porque... E essa prescrição partiria do endocrinologista? Sim. Agora, nem todo mundo é necessário fazer o uso dela. Tem outras opções, né? Como as canetas de insulina, insulinas modernas, medicamentos, hipoglicemiantes orais, até chegar na bomba. Seriam casos específicos, né? Bem específicos. Mas se prescritos pelo médico é porque realmente aquele paciente, como a senhora bem disse, já... Aqueles outros tratamentos não serviriam, teria que ser esse. Mais ou menos isso. Já gastou todas as possibilidades fichas, né? Terapêuticas e aí precisa... Esse seria o indicado. E como se ficar sem, é bem arriscado. Né? No caso, pode levar a condições graves que são emergenciais, que é a acidose diabética, que é uma condição grave no diabetes, principalmente tipo 1. Mas existe também no tipo 2. Há que se controlar com o maior rigor possível. Eu fiquei curiosa em relação à bomba. Esse procedimento é em consultório ou é hospitalar? É feito hospitalar. Tem que ser com sedação e tudo. Para que seja colocada. A programação também, por quilo de peso, quanto que vai ser liberado por insulina por dia, para não ter tudo também hipoglicemia. Medido. O paciente vai ter uma vigilância mais constante e de perto. Aí a medição é diária, doutora, dessa glicose? Há que instalar, né, aparelhos para medida e ela é autoprogramável. Digamos assim, tem uma inteligência para que quando ela sinta que não é necessário liberar, ela para evitar a hipoglicemia. Ou quando está acima, ela dispara para fazer a liberação de doses... Bem interessante, né? E claro, como programadas. A senhora bem pontuou aqui, se o paciente que precisa não tiver essa bomba, corre o risco, então, de ter consequências muito graves, quem sabe até... Cetoacidose diabética, que é uma condição grave e emergencial na diabetes. Tanto tipo 1 como tipo 2, mais comum em tipo 1, que são... o que é que o paciente sente, crianças. doutora? Ele desmaia, ele desconecta, né, do ambiente, ele pode ter convulsão,
Às vezes Pode entrar em coma. Isso. Às vezes, porque o único substrato para nós, a nível cerebral, é a glicose, para alimentar, né? Nosso encéfalo, nosso sistema nervoso, de um modo geral. Então, às vezes são polidipsia, urinando muito, emagrecimento demais, muita fome. São sinais de que existe uma desregulado, desregulação. né, doutora? Bom, agora eu vou entrar aqui no assunto que muito me interessa. Não sei se interessa a vocês, mas eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo. Todo mundo quer saber, só se fala nisso. Quando a gente fala em um combo de vida mais leve, vamos assim dizer, não tem outra coisa que não vem à nossa mente do que as famosas canetas emagrecedoras. E a gente estava conversando, inclusive antes da gente começar aqui as gravações, como é que elas funcionam, se todo mundo pode fazer uso dessas canetas, se tem restrição, se paciente que tem alguma doença autoimune pode utilizar. Olha, gente, era tanta dúvida que a gente falou, vamos deixar na hora da entrevista para que todo mundo possa compartilhar aqui com a gente de todas as informações que a doutora vai passar. Então, o que é que você quer saber primeiro, para ser bem específico? Como é que elas atuam no nosso corpo? Como é que elas atuam no nosso metabolismo, nessa regulação do apetite, doutora? Então, ela tem duas substâncias, ao contrário das canetas anteriores, né? Eles têm nomes semelhantes, né? Nomes científicos semelhantes. Liraglutida, semaglutida, saxenda, que elas só tinham os análogos do GLP-1, que vão inibir o apetite e diminuir a digestão para que você se sacie com a menor quantidade de medicamento. Então, veio a tirzepatida, que já existem trabalhos robustos comparando o Wegovy, né, que é o nome comercial, com o Mounjaro, que é a tirzepatida. Então, foi demonstrado que em 75 semanas, pessoas usando uma e outra, um estudo duplo cego, não sabia o que estava utilizando, o número de pessoas que eliminou peso foi maior com o uso da tirzepatida. Que seria o Mounjaro. Que seria o Mounjaro. Então, para emagrecimento hoje, o que tem de mais eficaz, vamos assim dizer. Digamos assim, porque medicina nem nunca, nem sempre, cada organismo é um e cada pessoa vai reagir, né, de uma forma diferente, e as prescrições são individualizadas, dependendo de toda essa avaliação. E tudo que a gente vinha falando aqui durante toda a nossa conversa, né? Desse atendimento multidisciplinar, dessa avaliação de hábito, de comportamento, de mentalidade, e a partir daí fazer esse trabalho, esse combo, vamos assim chamar, e que a pessoa possa ter acesso a um emagrecimento, mas de forma saudável e acompanhada por um profissional, por vários profissionais. E como é que essa caneta atua no nosso metabolismo? Ela inibe, então ele tem essa os fome. Análogos do GLP-1 e tem o GIP, certo? Que chama, né, GIP, não é a GIP, não é a produtora de carro, né? E aí ela age de duas formas, né? Diminuindo o apetite, porque ela simula e aumenta a produção da leptina, que é um hormônio da saciedade, diminuição do trânsito intestinal, para que você não tenha fome mais rápido, e ainda por cima ajuda na regulação da insulina, porque, como eu falei, a insulina, ela em níveis altos, insulina de jejum, né? Ela é inflamatória e evita a lipólise, a quebra de gordura. Então, ela age nessas duas linhas. Mas quem está com a insulina, vamos dizer, regulada, tomando essas canetas, elas não afetariam, não causariam desequilíbrio em relação à insulina? Não. Porque assim, antigamente essas canetas elas não eram liberadas. Só existia uma que é o Wegovy para liberada para emagrecimento. Agora existe o Wegovy e existe a tirzepatida, que é o Mounjaro. O Ozempic não é liberada para emagrecimento. É uso para diabetes. Para diabetes. Então, isso tem que ficar bem claro. Ah, mas é mais barato.
mas você pode ter sérias consequências, Isso como a porque gente teve. vai atuar na regulação da insulina, né, doutora? E Assim eu pode ter entendo. hipoglicemias e pode dar outros tipos de complicações. Outros Inclusive, desequilíbrios, né? desequilíbrios oculares, né? E muitas pessoas ficaram com gastroparesia, dificuldade de ter, por exemplo, uma deglutição. Né? Essa gastroparesia é diminuição do trânsito, ficou para sempre. Então a pessoa não consegue mais comer. Já pensou a pessoa ficar sempre e numa consequência grave que não consegue mais comer? Permanente, né? Permanente, né? Então isso daí é muito sério, porque a pessoa acaba entrando em desnutrição. Uhum. Eu recebi uma paciente que ficou desnutrida pelo uso deliberado do Ozempic. Teve que fazer gastrostomia para se alimentar. Ou se alimentar por sonda. E ela ficou nessa condição permanente? E quando está muito grave, ela tem que ir para o hospital para se alimentar por nutrição venosa, que chama parenteral. Uhum. A interal seria pela sonda, parenteral pela veia. Olha, gente, isso é um alerta muito sério que a gente traz aqui com a doutora Leila sobre o uso indiscriminado, né, dessas canetas que não são para emagrecer. Tem as que são para emagrecer, como a gente bem pontuou aqui, em relação ao Mounjaro, que podem ser utilizadas para emagrecimento, mas como a gente falou, em relação ao Ozempic, por exemplo, que é para a regulação aí de quem tem diabetes. E essa paciente ficou em estado, a gente pode dizer, considerar estado grave, né, doutora? Porque é um estado meio que de invalidez. É uma iatrogenia, né? Não consegue mais se alimentar, né? Normalmente e foi um efeito adverso, né? Do uso indevido e mal indicado da medicação. A gente falou que o Mounjaro, né? Ele atua no metabolismo. Mas a gente sabe que a gente come não só quando tem fome. Na maioria das vezes, não. A fome emocional. A fome emocional, o visual, a compulsão. Então, como é que ele atua nessa regulação também? Porque atua na inibição da fome. E como é que ele atua na nossa mente para que a gente não tenha vontade de comer? Com a liberação de leptina. Não tenho vontade de comer. A gente olha para aquele bolo lindo de Nutella e não quer. Aí vem a velha mentalidade. Poxa, eu vou comer essa fatia toda. Aí quando vai, come dois pedacinhos, 2 garfadas. Aí e já não quero mais. Satisfez. É assim que funciona? Isso, é assim que funciona. Eu também faço alguns suplementos. Entendi. Como, por exemplo, vitamina D, B12. Tem que fazer, né, doutora? Ajudo também, às vezes, no início, quando a pessoa ainda tem essa ansiedade, essa compulsão por doce, fazendo uso de naltrexona com bupropiona, que é o Contrave, né, e a gente pode mandar manipular também. Vai dar essa sensação de saciedade, não é, doutora? Inicialmente. Né? E até que a pessoa vá se reeducando emocionalmente e mentalmente. Tem alguma contraindicação, como a gente bem pontuou aqui, algumas pessoas que não poderiam, forma alguma, fazer uso? Quem tem insuficiência renal tem que ter usado com muita parcimônia, porque a leptina e a grelina são hormônios que agem muito próximos no cérebro. Então, pessoas com insuficiência renal, elas também vão ter com o uso da caneta, a dificuldade de beber água. Então, pode causar. Então, tem que beber água, é outra recomendação. Tão simples, né? É beber muito água. Simples. Quem não toma água também não emagrece. Todas as nossas reações químicas ocorrem dentro de água. Nós somos praticamente 60% água. Composição de água. Temos que beber água. E outra coisa é quem tem pancreatite. Também não. Quem está grávida, né? Também quem não. está lactente, né? Quem está amamentando. Quem tem doença autoimune, doutora? Quem tem doença autoimune há que se avaliar, porque como ela desinflama, até pode, né, usar. Pode ser até que colabore, né, com o tratamento para essa doença autoimune. A não ser que esteja numa condição de uma comorbidade com alterações dessas, que eu já falei, por exemplo, com alteração renal, com alteração... Porque tem doenças autoimunes de várias
naturezas, por exemplo, o lúpus, a pessoa está desequilibrada, está com por exemplo, com um problema de pulmão, consequência do lúpus. Aí, realmente, há que se equilibrar as doenças E avaliar com mais Por exemplo, uma doença simples critério. que é considerada autoimune é a tireoidite Hashimoto. Se tiver totalmente desequilibrado, a gente precisa primeiro tratar isso, né, doutora? equilibrar. Daí a importância, novamente, de dizer, não faça caneta sozinho. Daí a Anvisa ter instituído essa regulamentação para que só possa ser vendido com receita médica. Né? Também não adianta ir lá no médico e dizer, doutor, me dê a receita. Me dê a receita. Não dou, viu? Já estou avisando. Nem vá, perca seu tempo. Vai perder a viagem. Era isso que eu ia perguntar. A senhora acredita que já está existindo, eu nem vou falar que pode existir, mas que já está existindo uma banalização no uso dessas drogas? Dessas canetas, especificamente? Existe. Porque é um mercado bilionário. Então, as pessoas vão, né? E pessoas leigas. Eu já vi várias situações, inúmeras situações. Tem gente, inclusive, comprando. Eu sou jornalista, doutora, e eu já noticiei várias vezes apreensões, né, de canetas falsas, inclusive, e que iriam ser comercializadas nesse mercado clandestino da internet. As pessoas, além de estarem correndo o risco de se automedicar, né, de não saber dosagem, de não saber como utilizar, ainda colocando em seu corpo uma substância que ela nem sabe o que é. Porque as canetas falsas, muito provavelmente, não são compostas. Ou até as próprias canetas. A gente viu aí... E isso, até as verdadeiras, não devem ser compradas de forma aleatória. Imagine as falsas, né, doutora? E trazidas de forma errada, o armazenamento, né? Como a gente viu aí, foi noticiado, a Polícia Federal pegando pessoas com as canetas na cueca, canetas nas pernas, em toda a roupa, sabendo que a caneta, ela deve ser acondicionada, ela precisa estar numa temperatura ideal para que o ativo faça o efeito. Então, a gente pode dizer que já existe essa banalização, né? Infelizmente, que as pessoas tenham a consciência de que é risco para a vida delas, né? Tem grupos de pessoas que estão ali dentro, pessoas que não são da área de saúde, vendendo e dizendo, você tem que tomar tanto, a dosagem. Prescrevendo, né? Prescrevendo, né? Isso é uma prescrição. Em relação a essas medicações, doutora, como é que a endocrinologia, ela equilibra, né, essas medicações com a mudança de estilo de vida? Como é que ela faz esse trabalho? É um trabalho multidisciplinar, com bastante conversa, mostrando por que a pessoa tem que mudar esses hábitos. O sono é extremamente importante. Quem não dorme bem não emagrece. Então, durante o sono, da terceira para a quarta fase do sono, é onde ocorre toda essa regulação hormonal, níveis de insulina, de glucagon, de testosterona. Existem pessoas, por exemplo, que têm níveis de insulina altos ou a glicemia sobe porque está sem dormir, né? Tem insônia. Então, isso aí tem que ser visto e também tratado para que a pessoa obtenha o êxito e chegue no objetivo, que é perda de peso, saudável, de gordura, né? Corporal. Doutora, é uma reprogramação metabólica que a gente chama, né? Metabólica e mental, né? E mental. Estamos caminhando para o nosso final aqui. O bate-papo é muito bom, a gente nem percebe, né? A gente vai conversando. E olha só, olhando para o futuro, como é que a senhora enxerga a evolução dos tratamentos hormonais personalizados em comunhão com a medicina preventiva? Olha, eu sou suspeita, sou apaixonada. Desde 2015 eu trabalho com isso, né? A parte hormonal é extremamente importante para manter a homeostase. Os hormônios são os nossos arsenais maestros, né? Que conseguem trazer uma fisiologia e um envelhecimento saudável. Hoje nós estamos na época que manter uma velhice saudável é luxo. Hoje a gente vê uma mudança de mentalidade já. Isso é muito benéfico da sociedade, dos jovens, embora pequena, mas a gente vai chegar lá. Que é
Por exemplo, hoje já não se sai mais para baladas. Vai se fazer festa dentro da academia para ver quem se exercita mais. Né? Não é mais com bebida alcoólica, são com shakes. Né? Então, corridas, surgindo grupo de corridas, né? Mais intensamente. Quem tem milionários, bilionários, eles hoje procuram restabelecer a saúde que muitas vezes foi perdida durante o processo de enriquecimento. Então, eles procuram se exercitar. Hoje a gente sabe que existem uma corrida muito grande para esse propósito, essa finalidade, porque a população envelheceu e a gente precisa estar atento a isso e se modernizar, usar cada vez inovações tecnológicas para manter as pessoas saudáveis. Isso é menos custoso para o sistema de saúde, principalmente para o SUS aqui no Brasil. Né? Infelizmente, o acesso ainda não para a população de menor poder aquisitivo ainda não é tão amplo, mas nos países europeus, por exemplo, eu atendi uma vez uma suíça e ela era diabética e ela disse, doutora, só precisa prescrever, porque lá eles me dão a Tzepartida, porque é mais barato, prevenir é mais barato. E seria o Mounjaro, no caso. Que seria o Mounjaro. Gente, vamos pegar uma passagem e ir para a Suíça, né? Sobrecarrega o sistema único, porque não se trata adequadamente, né? A prevenção é mais importante. Mas a gente percebe, né, doutora, que, como a senhora me pontuou, tá tímido ainda, mas já existe esse movimento que as pessoas perceberam que o melhor caminho é tratar hoje, né, essa medicina preventiva que a gente fala, para chegar numa terceira idade da melhor forma possível. O melhor caminho é ter saúde, não é? De forma preventiva. Isso, todo mundo está percebendo isso, e surgindo grupos de corrida, de tudo. E é maravilhoso, pessoas querendo ter músculo, força, chegar, poder brincar com seu neto, poder fazer um exercício, né? Enfim, ter essa liberdade. Eu sou, assim, muito incisiva. Eu prescrevo a Tzepartida, não posso agora, é muito caro. Essa semana eu já falei. Eu digo, caro quanto? Quanto vale sua vida? Você vai ter dinheiro lá na frente para pagar cuidador, fraldão, home care. Eu sei porque eu tive minha mãe assim. E na média, há uns 5 anos atrás, era R$7.000. 3 cuidadoras, uma cozinheira, fralda, medicamento. Isso hoje, provavelmente, dependendo do nível de suporte que você vai precisar lá na frente, se você não se cuidar agora, vai ser muito mais. Então é melhor agora. Muito bem, olha, não se cuidar hoje vai custar muito caro para você lá no futuro. Gente, essa conversa maravilhosa com a doutora Leila Gonzaga, infelizmente mesmo, viu, doutora? Chegou ao fim. Eu vou continuar aqui nos bastidores conversando com ela, que eu não sou besta. Já vou fazer a minha consulta aqui, minha gente. Mas se você quiser tirar mais dúvidas com a doutora, por favor, nos dê essa alegria. Compartilhe aqui com quem está nos assistindo as suas redes sociais, também a da clínica, se tiver. Pode falar aí, porque eu tenho certeza que é um assunto que todo mundo quer saber, todo mundo fica curioso e está todo mundo tendo a oportunidade de conversar com a doutora Leila agora. Então, doutora, olha, pode virar para a sua câmera aqui, dar o seu recado, já deixa seus contatos. Gente, não deixe para se cuidar quando tiver doença. Hoje, cuide-se e previna-se. É o melhor que você tem a fazer. A sua saúde, ela é o seu capital. Independente da quantidade de dinheiro que você tiver. Porque sem saúde, nós não conseguimos usufruir daquele que nós temos. Então, de família, relacionamentos e outra coisa, minha rede social, @doutora Leila Gonzaga ou @clínica Cli, e o meu site é www.doutoraleilagonzaga.com. Me procura nas redes sociais, pode entrar em contato pelo direct e nós vamos atender você com o maior prazer, porque o meu propósito é cuidar de você. Isso, olha, maravilhoso.
Já mandou o recado, doutora. Ó, vamos ver aqui a mãozinha. Chegou. Mais uma vez, muito obrigada. Que a gente possa se encontrar de novo, porque tem muito pano para manga, tem muito assunto sempre. Com certeza. E é muito empolgante, né? De fato, falar sobre saúde, né? A gente conversa que nem sente, não é? Muito obrigada mesmo, de coração, mais uma vez. Obrigada também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu, antes de vir para cá, estava no carro e já fiz um spoilerzinho de Priscila. Eu disse, eu não vou dizer quem é a repórter. Lá vocês vão ver. Assistam os vídeos e os stories que vocês vão ver. Que maravilha. Muito obrigada, doutora. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Não sai daí, que você sabe que agora tem um momento Meu Doutor. A doutora Leila aqui vai embora, mas o meu doutor, advogado, para tirar aquelas dúvidas para a gente em relação ao plano de saúde, por exemplo, em relação à bomba de insulina, como é que a gente faz, os pacientes que precisam, como é que faz essa solicitação, como é que acontece esse trâmite. Então, não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho. Olha, gente, estamos de volta. Como eu disse, agora é a vez do momento Meu Doutor. E quem está com a gente aqui é o advogado especialista em direito da saúde suplementar, Leonardo Vanderlei. Vamos lá dar a mãozinha? Já estamos craque, tá chegando a mãozinha já. Bem-vindo, doutor Leonardo. Nosso bate-papo de hoje foi sobre endocrinologia e regulação de hormônios. E entre outros assuntos, a gente falou também sobre os tratamentos para diabetes. A bomba de insulina vem aí como um tratamento primordial, principalmente para o diabetes tipo 1. A pergunta da gente agora é em relação ao plano de saúde. Eles são obrigados a fornecer esse equipamento, vamos assim chamar? Então, vamos lá. Primeiramente, prazer estar de novo aqui com vocês, esclarecendo a dúvida dos nossos espectadores. O tema da bomba de insulina é um tema que ainda está pendente de uma consolidação final, de uma discussão final, pois hoje vigora uma discussão no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, no tema 1316, se não me falha a memória, onde eles vão decidir em sede de recurso repetitivo, que para quem não é do direito entender, quando uma mesma matéria chega recorrentemente à Corte Superior e é uma matéria de relevância nacional, se pega aquela matéria para discutir e consolidar o entendimento. Pode, não pode, deve ou não deve. A bomba de insulina hoje tem esse debate. Está em debate esse tema, houve uma audiência pública, inclusive agora em agosto, com todos os setores envolvidos para fixar se a operadora deve custear ou não. Até essa decisão sair, que hoje, enquanto a gente conversa, não saiu, em novembro de 2025, existe um arcabouço jurídico, inclusive jurisprudencial, que embasa para que o usuário tenha direito a acessar o procedimento. De que forma? O próprio STJ tem o entendimento de que a bomba tem eficácias e evidências, e a doutora deixou muito claro aqui na colocação dela, foi muito boa, que denota que para o combate e o enfrentamento da diabetes, trata-se de um tratamento muito eficaz. Então, essa eficácia por si só, junto à autonomia médica, já é um argumento forte para que o usuário entenda que deve ser custeado aquele tratamento. Não bastasse isso, você deve estar craque de saber que a gente tem falado muito sobre o famoso rol da ANS, que para quem não sabe, aquela lista de procedimentos que as operadoras de plano de saúde devem custear. Com a inserção de um parágrafo na lei de plano de saúde, parágrafo 13, no artigo 10, constou-se que, porque a bomba não está no rol, a bomba não é um tratamento que está previsto no rol. Contudo, tem evidência científica robusta, reconhecimento registrado na Anvisa. Então, esse artigo que entrou na lei de plano de saúde valida de que procedimentos fora do rol com reconhecimento da sua eficácia devem ser custeados. Então, esses elementos por si só já solidificam que o usuário acesse o procedimento de bomba de insulina. E por que os planos negam? Então, qual é a grande problemática? A primeira, o rol. Essa alegação clássica de que não está no rol, não estando no rol, não deve ser custeado. Não bastasse isso tudo que eu explanei aqui para você do STJ e da lei, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ainda que seja um tribunal que lida com questões constitucionais, mas se debruçando sobre a lei 14.454, que foi a que inseriu esse artigo que eu acabei de dizer a você, das evidências, validou de que sim, procedimentos fora do rol devem ser custeados, mas estabeleceu 5 requisitos. Prescrição médica, a inexistência de um tratamento similar no rol, que entregue o mesmo resultado que aquele tratamento entrega, registro na Anvisa,
a ausência de negativa de inclusão do tratamento no rol e as evidências científicas. A bomba de insulina atinge os 5, mas as operadoras insistentemente tentam tirar essa qualificação usando um argumento técnico que muito usuário não entende, que é de que se trata de um medicamento. Mas não é. A bomba de insulina, na Anvisa, e o STJ reconhece isso, está registrada como um produto de saúde. Porque medicamentos, de fato, medicamentos de uso domiciliar, especificamente falando, eles não são custeáveis por planos de saúde, salvo exceções. Por exemplo, medicamentos domiciliares quimioterápicos. Foi quimioterapia, ainda que seja em casa, domiciliar, oral, tem que ser custeado. Medicamentos que você está internado, regime de internação hospitalar, tudo que for ministrado em você lá tem que ser custeado. Medicamentos no home care, que é um regime de internação domiciliar, que visa emular o ambiente do hospital, só que no ambiente mais seguro. Tem que ser custeado. Mas fora exceções, medicamentos não são custeáveis. Então, obviamente, para se livrar, eles dizem, não, é um medicamento. Já que você está usando em casa, como medicamento. É um medicamento. Mas não é. O próprio registro na Anvisa diz que se trata de um produto de saúde. Então, se ele é um produto de saúde, ele não é propriamente dito um medicamento, essa negativa não pode ser embasada neste argumento. Um produto de saúde, doutor Leonardo, classificaria como algo indispensável. Um tratamento. Eu entendo, para ficar mais prático, seria uma figura singular de saúde, porque ela não é uma órtese, não é uma prótese, mas também não é um medicamento. Ele é um produto de saúde que visa assessorar classificaria o tratamento. Como indispensável, né? Isso. Então, assim, se ele não se enquadra na letra de lei como um medicamento, a negativa via, não, ele é um medicamento, não posso custear, não pode ser aplicada. Então, ela é uma negativa legal por conta disso, porque a gente tem que se ater à classificação do produto. Se o próprio STJ e a Anvisa, órgão regulador, não colocou como um medicamento, então não pode ser tratado dessa forma. Mas, então, infelizmente... tem que fornecer. Tem que fornecer, mas infelizmente a gente vê, e até esse tema do STJ consolidar essa matéria, os usuários vão enfrentar esse tipo de dificuldade. Além dessa dificuldade da bomba, tem os casos em que o plano de saúde ele fornece a bomba de insulina, né, libera, vamos assim dizer, a bomba de insulina, mas ela precisa ali de uma reposição dos insumos. E muitas vezes a negativa dessa reposição, ou eles demoram a liberar, mesmo com a ordem judicial, para que aquilo aconteça. E nesses casos também, assim como da negativa da bomba, a negativa dos insumos, como é que os usuários devem proceder, doutor Leonardo? Pronto, se em ordem administrativa a negativa foi apenas dos insumos, ingressa com ação judicial, com todo o aparato jurídico que você usaria se tivesse sido negada a bomba, que na prática foi. Se você nega um insumo de algo que precisa daquilo para funcionar, você negou o algo. Mas o que a gente vê muito acontecer é que a gente entra com uma ação judicial, que já houve uma negativa administrativa, há uma decisão liminar obrigando a operadora a custear a bomba com os insumos. No primeiro ciclo dá tudo certo, no segundo, com esses insumos naturalmente acabam e precisam ser repostos, não há essa reposição. Então, isso quando acontece, não há outra medida senão você buscar no meio do processo judicial que as medidas coercitivas para obrigar o plano a custear aquela nova rodada de insumos sejam impostas pelo magistrado. Então, que medidas seriam essas? A fixação ou majoração, se já tiver sido fixado, de multas por descumprimento, multas diárias, o bloqueio judicial, onde o usuário vai em prestadores particulares, busca orçamentos de quantos seriam aqueles insumos e faz o bloqueio, busca fazer o bloqueio junto às contas da operadora daquele valor para que ele mesmo adquira os produtos. São medidas que o judiciário força a operadora a cumprir. Só que, para que tudo isso ocorra, acho que um fator que precisaria mudar é a atuação do próprio Poder Judiciário, porque o Judiciário colabora com esse tipo de postura das operadoras. Porque, por exemplo, na figura da multa que eu disse a você, às vezes o usuário tirou a liminar, mas passa 2 anos para essa liminar ser cumprida. E nisso ele está tirando do bolso para pagar, gastando, fazendo o que pode. Essa multa chega em 500 mil, 1 milhão e segue descumprindo. Daqui a 2 anos o operador resolve cumprir. Só que esse tempo todo já foi gasto e passado pelo usuário. Na hora que o processo termina e se busca a execução de valores onde o usuário precisa ser compensado, essa multa cai de 500 mil para 10 mil, para 20 mil. O que, para a visão de quem milita na área, é um desprestígio ao próprio judiciário, que como é que eu fixo uma penalidade para você enquanto empresa
e você simplesmente lá na frente vai ter essa penalidade reduzida a quase nada. Eu, enquanto empresa, pensaria, não. Se vale eu gasto mais a pena exato. postergar, né? Postergar, porque lá na frente eu vou gastar de multa muito menos do que eu gastaria nos 2 anos que eu não cumpri o tratamento. Então, se o judiciário não tiver uma postura mais atuante, sem quebrar a imparcialidade que deve ser mantida pelo judiciário, mas fazer valer a sua própria palavra, seu próprio posicionamento, condutas como essa, infelizmente, continuarão acontecendo. E qual seria o trâmite, doutor Leonardo, em caso dessa negativa? Entrar em contato através da ouvidoria do plano, depois com a ANS? A gente sempre... a gente não tem... fazer esse trâmite, né? A gente não tem a obrigatoriedade de esgotar a via administrativa para seguir para o judiciário. Pode ir direto para o judiciário. Mas a gente, se o caso não exigir uma urgência premente, ouvidoria, roda ANS, perdão, queixa Contato da com a ANS, ANS. para que quando a resposta vier, possivelmente vai ratificar a negativa, não vai vir resposta. Será não vai mais um ter. documento comprobatório, mais para que né? você mostre para o judiciário, tentei Olha, tudo. fiz tudo, mas Isso. não tive sucesso. Não tive sucesso. Agora, óbvio, isso vai de caso a caso. Tem pacientes que não podem mais esperar. Tem que e ter o ingresso urgência. do judiciário não há vedação. Ele pode ingressar diretamente E na esse, justiça. perdão, esse ingresso no judiciário seria via um advogado, por Sim, exemplo, especialista nessa O área. ideal é que seja um especialista, porque existem esses meandros, esses entendimentos que mudam a todo tempo, que um generalista possivelmente não vai se atentar a esses fatores. E pode ser que demore mais, né? Mas aí o laudo médico, negativa, demonstrar... Os laudos de situações de bomba de insulina, por exemplo, são muito interessantes, porque sempre há uma necessidade de um histórico mostrando que o paciente tentou de tudo para combater a diabetes, as consequências que ele já está sofrendo por conta daquilo, para que mostre que a bomba é a solução que ele tem para mudar a vida dele. Entendeu? E é urgente. Isso. Olha, doutor Leonardo, como sempre, conversa esclarecedora, né? Principalmente para quem não é da área do direito, Sim. assim como eu, e acredito que a maioria de quem está nos assistindo agora, é importante que a gente traga esses fatos, né? Esses acontecimentos, muitas vezes acontecimentos pelos quais as pessoas estão passando nesse momento, e a gente falando assim de forma prática, já acende uma luz, uma esperança para quem está do outro lado, Muitos né? não fazem ideia dos direitos Vamos que chegar, tem, né? mãozinha. Chegou de novo. Muito obrigada Eu que mais uma agradeço, vez sim. pela sua participação. Claro, não posso deixar de perguntar como é que a gente faz para encontrar o Dr. Leonardo nas redes sociais, o canal também da sua empresa. Pode falar aí para que quem ainda está com dúvida poder Posso acessar. Para encontrar o nosso escritório, no Instagram seria o @_DS Advogados e o site www.advogadosds.adv.br. Chegando Muito lá, fácil. vai esclarecer todas as dúvidas, tem um conteúdo muito informativo para os usuários do plano de saúde. Que bom, olha. E para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigada mais uma vez. Quem ainda não está inscrito no nosso canal, olha, vai lá, se inscreve, Videocast Saúde Justa, vai lá no YouTube, faz essa inscrição, divulga para os amigos, compartilha o link, porque informação boa, de qualidade, minha gente, a gente tem que compartilhar, né? E principalmente quando a gente está falando de saúde, sobre saúde, uma informação pode salvar 1, 2, 3, várias vidas. A gente conta com você no nosso próximo episódio. Muito obrigada pela audiência, viu? Um beijo, gente. Até a próxima.